Vamos lá, gente. Voltando aqui, nós vamos continuar, né, no estudo desse grupo das tendências liberais. Lembrando que nós estamos na última manifestação, né, só falta essa daqui para a gente concluir esse primeiro grupo, né? Essa tendência que a gente vai estudar agora é a tecnicista. Eita, que o marcador agora ficou verde. Ótimo. Tá? Essa figura aqui eu acho show de bola para o primeiro entendimento, certo? Ela mostra bastante o que é essa tendência, qual é o objetivo dela. Se você observar, observe todos os detalhes. A escola aqui, ela mais se parece com a fábrica, com a indústria, né? Até o S aqui da escola, ó como é que tá, né? Mostrando aqui esse aspecto de capital, esse aspecto produtivo. Os alunos aqui, eles saem como produtos, né? Que serão aí vendidos, ó, na caixinha, com o nome vende-se, né? Com a palavrinha vende-se, tem aqui aluno, professor, né? E aí a gente observa, a gente faz aqui uma analogia a tudo e a gente até observa que a escola, ela nessa tendência liberal tecnicista, ela vai ser isso mesmo, tá? Ela vai produzir mão de obra para sustentar esse sistema, essa sociedade capitalista. É isso, tá? Produzir mão de obra. O foco dela vai ser esse. Então vamos lá. Papel da escola, né? Como é que a escola vai atuar aqui? Ela vai atuar formando, em primeiro lugar, qualificando, formando esses alunos, produzindo mão de obra para sustentar esse sistema capitalista. E aí ela vai fazer isso de que forma? Modelando esse comportamento, tá? Modelando esse comportamento do aluno através de técnicas específicas. E aí, só corrigindo aqui, tá, gente? Atua no aperfeiçoamento da ordem, ordem social vigente. E que ordem é essa? O sistema capitalista. Ela vai atuar nesse aperfeiçoamento do sistema capitalista de que forma? Qualificando, formando mão de obra para sustentá-lo, modelando esse comportamento humano, ok? Os conteúdos de ensino. Responde para mim essa pergunta. Se a escola ela vai atuar modelando esse comportamento, se ela vai atuar aperfeiçoando essa ordem social vigente, tá? Sustentando esse sistema capitalista, consequentemente, os conteúdos de ensino serão ditados por essa sociedade capitalista, tá? Aqui, ó, princípios científicos, leis, instruções, tá? Na formação daquela mão de obra. Não há aqui uma subjetividade, pelo contrário. É sempre muito objetivo, é sempre aquela resposta e eu só aceito aquela, é sempre aquele comportamento, eu só vou aceitar aquele. E aí, tá, gente? A gente vai ver daqui a pouco, mas é bom lembrar aqui do behaviorismo, né? Do behaviorismo. Eita, como é isso, minha gente? Como é que um M tem 1000 pernas? Vamos lá. Behaviorismo. Por que, professora, behaviorismo? Faltou o S. Espera aí que eu vou apagar. Vamos lá. Behaviorismo. Tá? Por que, professora, behaviorismo? Porque aprender, segundo o behaviorismo, é modificar o comportamento. A aprendizagem é a modificação do comportamento. Então, se a tendência tecnicista trabalha, ó, preste atenção, como modeladora desse comportamento humano, a gente pode, sem medo, relacionar aqui, nesse aspecto mais psicológico, o behaviorismo, tá? Os conteúdos de ensino são princípios científicos, leis, instruções. Não há, de forma alguma, uma subjetividade, certo? O material está organizado em livros, em apostilas, tá? Em manuais, tá? Dessa grossura aqui, e que naquele determinado período, um ano, não sei, 6 meses, 3, a gente tem que trabalhar todo aquele conteúdo, não pode deixar nenhum, tá? Os métodos de ensino.
É bom lembrar que a figura aqui central nem é do professor, como na tendência tradicional, e nem tampouco é do aluno, tá? Eles aqui, a gente pode até brincar dizendo que são vítimas, né? São vítimas. A importância aqui maior nessa tendência tecnicista são os conteúdos, tá? É essa formação da mão de obra, são os conteúdos, as técnicas, certo? Então, aqui, os métodos de ensino vão se pautar na utilização de tecnologias educacionais. E aí, se a gente lembrar um pouco, não foi da minha época, brincadeira, mas vocês lembram daqueles cursos por correspondência, né? Acho que era do Instituto alguma coisa brasileiro, não me recordo, eu era criança na época, mas aí eu já via que alguns vizinhos faziam, que mandava, o material era uns livrinhos, né, que eram enviados pelo correio, e tinha fitas, né, fitas aquelas de VHS, com as instruções e tal, certo? E isso era antigamente, né? Porque a gente não tinha tanta tecnologia como temos hoje, como a gente tem hoje, né? Mas aí, hoje, falando nessa tendência, a gente lembra assim de forma muito forte a utilização dessa tecnologia educacional, tá? A aprendizagem aqui também vai ser mecânica, tá? Mas aí quando a gente fala nessa aprendizagem mecânica aqui, é bom lembrar que ela é diferente daquela lá da tradicional, que a gente falava muito em decorar e memorizar. Aqui não, é a aplicação de técnicas e procedimentos específicos. E assim, quando a gente fala também que a escola vai atuar modelando o comportamento desses alunos, a gente fala, consequentemente, dessas técnicas, desses procedimentos. Eu sempre gosto de brincar com os alunos assim, ó, vocês teriam coragem de ir a um hospital, a uma emergência, e aí, quando chegassem lá, a técnica de enfermagem que fosse aplicar uma medicação em vocês, uma injeção, sei lá, olhe, o senhor deixa eu aplicar, porque eu faltei a essas aulas, eu não sei direitinho localizar aqui, achar a sua vez, você ia dizer o quê? Ah, vai para lá, né? Então, para que isso não aconteça de verdade, para que isso não aconteça, há um foco muito grande nas técnicas, certo? Se eu quero produzir mão de obra, se eu quero é, é, sustentar esse sistema capitalista, então eu enquanto escola, tá, preciso ter um foco muito grande na questão de modelar o comportamento, aplicar essas técnicas, né? Eles não podem, entre aspas, essa palavra é muito forte, falhar, não podem errar, tá? Precisam aplicar essas técnicas perfeitamente, certo? Eu não vou aceitar uma outra resposta, eu não vou aceitar um outro comportamento, só aquele vai me interessar. Por isso que eu falo também, eu falo não, né? A gente relaciona essa tendência tecnicista ao behaviorismo, ou seja, aprender a modificar o comportamento, ok? É, relação professor-aluno. Como é que acontece aqui? O professor não vai ser, tá, gente, aquele autoritário lá da tradicional, não. Ele vai administrar essas condições de transferência da matéria, tá, de forma bastante eficiente, porque o foco vai ser no conteúdo que deve ser repassado a esses alunos, né? Ele vai seguir essas instruções presentes nesses manuais, nesses livros, e assim, os professores também, assim como os alunos, eles são meros espectadores, ou seja, é, não tem aquele cunho político que a gente esperava, né? Que a gente espera encontrar. Na verdade, nenhuma daqui do grupo das liberais, mas assim, quando eu falo esse cunho político, é que o professor, por exemplo, ele não vai participar desse processo de planejar as atividades, de planejar as aulas, de planejar o currículo, não. Né? Já vem de cima, ele aqui também vai ser um mero executor, certo? Os pressupostos de aprendizagem, lembra que a Titia falou lá no começo? Ó, é fundamentada no behaviorismo, qual é o pressuposto? Qual é o pressuposto do behaviorismo?
que aprender é modificar o comportamento, certo? O desempenho, de modo que o aluno ele saia dessa situação de aprendizagem diferente de como ele entrou, ou seja, aprender é modificar esse comportamento. O ensino é um processo de condicionamento através do uso, ó que coisa importante, de reforços, né, gente? Claro, a gente está falando em behaviorismo, certo? Do que se quer obter. Ou seja, o comportamento aprendido é uma resposta a estímulos externos controlados por meio de reforços, né? Como é que a gente fala aqui, ó? Se a gente está falando em behaviorismo, consequentemente a gente fala nisso aqui. Estímulo, resposta. Mas é bom lembrar que não é qualquer resposta que vai me satisfazer. É uma só, tá? Exatamente aquela, certo? E aí, como é que isso vai acontecer? Eu dou o estímulo, espero uma determinada resposta. E eu, enquanto professor, vou controlar isso através de quê? De reforço. Reforço negativo, reforço positivo, ou seja, behaviorismo, tá? Behaviorismo. Manifestações na prática escolar. Ela foi introduzida aqui no Brasil na década de 60, certo? Com o objetivo de adequar o sistema educacional ao regime de produção capitalista. Professora, quer dizer que ela não existe mais hoje. Lembra do que eu falei lá no outro bloco, né? Essas tendências, elas coexistem, né? Eu não consigo ser completamente tradicional, completamente tecnicista, completamente renovado não diretivo, não, tá? Uma complementa a outra. Ora eu sou renovado, ora eu sou mais tradicional, certo? Mas aí o momento que ela apareceu foi justamente esse, foi mais ou menos na década de 60, com esse objetivo, tá? Vamos adequar o sistema educacional a esse regime de produção capitalista. Por quê? Porque nós estamos precisando de mão de obra. E quem é que vai fornecer isso para a gente? A escola. Através desse processo de modelar o comportamento desses alunos, ok? E aí a gente chega agora num outro grupo, tá? No nosso segundo grupo aqui, o grupo, tá? Das tendências progressistas, certo? Nesse grupo, meus queridos, nós encontramos, vocês lembram? Ó, a libertária, a libertadora, e nós encontramos também a crítico social dos conteúdos, ok? Isso aqui, ó, memória visual, tem que lembrar, tem que aprender, o primeiro passo é conseguir enxergar a qual grupo pertence cada manifestação dessa, ok? Esse grupo das progressistas é bem diferente do grupo das liberais, né, das tendências liberais, por quê? Enquanto, falando de modo geral, as tendências liberais, elas tinham o objetivo de difundir essa ideia de adaptação do indivíduo à sociedade, do obedecer, né, e do não transformar, do nunca transformar, essas daqui, ó, deixam de lado. Surgiram até de forma crítica, né, de forma a criticar de forma geral, o que de modo geral as tendências liberais defendiam, ok? Então, segundo Cipriano Lucchesi, essas tendências aqui, essas tendências progressistas, de um modo geral, tá? Porque aqui a gente ainda está falando das características principais, elas partem de uma análise, ó, crítica das realidades sociais e sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, coisa que jamais foi vista lá no grupo das liberais. E assim, eu quero que vocês observem, tá, com cuidado, esse termo crítica, para que vocês lembrem do que a gente estudou lá no primeiro bloco. O que foi que a gente estudou no primeiro bloco?
no primeiro bloco, tá? Daquelas perspectivas, tá? Redentora, de novo, professora, de novo. Redentora, tá? Transformadora, certo? A outra perspectiva é de reprodução da sociedade. Como assim? Não consegui ainda fazer o link. A gente vai fazer agora, porque link é uma palavra muito importante com o curso, tá? Preste atenção. Lembrando do que foi falado lá no primeiro... Olha aqui para mim, tá? Quero vocês olhando aqui para mim. Lembrando do que foi falado lá no nosso primeiro bloco, tá? A perspectiva redentora, né, que prega a educação, que vai salvar a sociedade de todas as suas mazelas, vai redimir de tudo. Saviani, tá? Saviani disse que essa perspectiva, ela é não crítica, tá? Ela não parte, ela não considera esses determinantes da sociedade. Já a outra perspectiva que a gente viu, que é a de a reprodutora, Saviani disse que ela é crítico-reprodutivista. Crítico porque ela considera esses determinantes sociais e reprodutivista porque ela vem reproduzir a sociedade tal qual ela se encontra. E a terceira, que é a perspectiva transformadora, né? Que a educação nem sozinha nem vai salvar, nem vai reproduzir. Ela é um meio que, ao lado de outros meios, ela vai propor, vai trabalhar nesse projeto de sociedade que pode ser tanto transformador como conservador. Disso, Saviani disse que essa perspectiva era a crítica, ok? Crítica. Então, só para a gente fazer um link que é muito importante. Quando eu falo na perspectiva redentora, eu digo que é não crítica. Quando eu falo na perspectiva da reprodução, eu digo que ela é crítico-reprodutivista. E quando eu falo aqui nessa perspectiva da transformação, Saviani me diz que ela é crítica, tá? Crítica. Então é bom lembrar para a gente fazer o link, porque foi que a gente falou aquilo lá no primeiro bloco, que é que a gente está falando agora. Então, segundo Lucchesi, volta aqui para a tela, segundo Lucchesi, essas tendências partem de uma análise crítica, coisa que a gente não viu lá no grupo das liberais, tá? Das realidades sociais e sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, tá, gente? Então, a gente lembra do que Saviani falou também, tá? Que é uma perspectiva crítica, certo? E aí as três manifestações são libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos, tá? Lembrando sempre, vou repetir, vou ser bem chata, tá? Para que vocês lembrem, análise crítica das realidades sociais, tá? Sustentam essa finalidade sociopolítica da educação, consideram, tá? O contexto, tá? Essa palavra, essa expressão do contexto, de considerar, tá? O contexto social desses alunos dessa escola aqui é muito forte, lá não. Então, a primeira grande diferença do grupo das liberais para esse grupo aqui das progressistas é essa análise crítica da sociedade que lá não era feita. E o não acreditar que a educação vai mudar tudo. Não, ela vai ser um meio que ao lado de outros meios vai transformar, certo? E aí, a primeira que a gente vem aqui, né, falar, vem estudar, é do nosso, deixa eu mudar aqui a cor, aprendi. Nosso querido Paulo Freire, certo? A gente estuda aqui a tendência libertadora, que na prova de vocês, eu já vi muitas questões, tá? Cobrar não exatamente essa expressão, libertadora, mas também pedagogia freireana, ou então, tá? Que é o desdobramento, né, gente? Pedagogia de Paulo Freire, tá? Sempre faz referência a ele, ok? A gente lembra que, ó, a figura, o que é que a figura quer me mostrar? Muita gente, tá? Eu posso ver aqui que tem mulheres, tem crianças, tem homens. Aqui, ó, achei um índio. Então, consequentemente, eu falo aqui, ó, na educação
popular, esse movimento de educação popular. Vamos lá conhecer o papel da escola. É bom lembrar que essa tendência libertadora, né, a tendência de Paulo Freire, a marca dela, muito importante lembrar disso aqui, a marca dela é o campo não formal, ou seja, é o não formalismo. Não formalismo, desculpe, práticas não formais de educação, certo? Mas o que não quer dizer que alguns pressupostos dessa pedagogia freiriana não possam ser aplicados na escola, tá, gente? É porque como ela tem um caráter essencialmente político, até o próprio Paulo Freire já dizia nos escritos, dizia, não, ele morreu, mas os escritos estão aqui, diz nos escritos dele que essa pedagogia que ele propõe, essa pedagogia freiriana, ela não tem condições de ser aplicada nessa sociedade capitalista, nessa escola, né, da sociedade capitalista, ok? A marca dela de atuação é o não formalismo, certo? Práticas não formais de educação, e aí ela questiona a realidade das relações do homem com a natureza, certo? E também dos homens com os outros homens. E objetivando coisa muito forte, uma transformação. A gente ouvia essa palavrinha transformação lá no grupo das liberais, jamais, tá? Jamais. A gente vai começar a observar esse termo transformação aqui. Ok? Então, Paulo Freire vem questionar essa realidade das relações do homem com a natureza e até dos homens com os outros homens. É onde ele vem falar das formas de opressão, né? É onde a gente observa a pedagogia do oprimido e tantas outras obras que ele escreveu, certo? Os conteúdos de ensino, temas geradores. Isso aqui é mais uma palavra-chave para que eu lembre na hora da minha prova, para eu lembrar na hora da minha prova. Ó, qual é a tendência que os conteúdos de ensino são extraídos, bora lá, bora escrever. Extraídos da realidade do aluno. Realidade do aluno. Qual é? Libertadora, tá? Esses conteúdos são temas geradores. Por que temas geradores? O que são temas geradores? São conteúdos extraídos da realidade daquele aluno, da realidade daquele grupo, tá? Daquelas pessoas. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerado uma invasão cultural, tá? Pois não emerge desse saber popular. E daí também, né, é de onde Paulo Freire fala, né, que essa pedagogia dele, para ser vivida, vivenciada na escola, dentro dessa sociedade capitalista, não dá. Uma das coisas a gente já observa aqui, ó. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada uma invasão cultural. Por quê, minha gente? Porque a gente precisa extrair esses conteúdos da realidade do aluno, que são os temas geradores, tá? Falar em temas geradores lembra de Paulo Freire e lembra que os temas geradores são extraídos da realidade desse aluno, daquele grupo, tá? Método de ensino, diálogo, tá? Diálogo. É onde Paulo Freire tanto fala nas obras dele, né, da dialogicidade, tá? Dialogicidade. Lembrar de Paulo Freire, lembra de diálogo, tá? Lembra do grupo de discussão. E é assim, a metodologia é essa: discussão, diálogo. Vamos conversar, vamos aqui dialogar sobre determinado tema. E esse tema foi extraído da realidade do aluno, certo? Pressupostos de aprendizagem. A gente aqui, ó, problematização, tá? Essa é uma palavra também muito forte, ou seja, constrói comigo o raciocínio. Volta aqui, ó. Temas geradores que são extraídos da realidade do aluno. E aí a gente vai o quê? Dialogar, tá? E, consequentemente, a gente vai problematizar aquela situação.
E detalhe, qual é o objetivo dessa problematização, tá? Qual é o objetivo dessa criticidade? É chegar a uma transformação social, certo? Que é o grande objetivo dela. Então, vamos lá. Pressuposto de aprendizagem, problematização, até chegar à compreensão do vivido, certo? E, obviamente, a uma criticidade da realidade, ou seja, vamos extrair o conteúdo dessa tua realidade, e esse conteúdo vai ser chamado, lembrando do termo, tema gerador, e aí, de forma dialógica, né, a gente vai aqui problematizar, tá, para a gente compreender essa situação em que todo mundo aqui está, tá, de forma a que esse grupo de pessoas cheguem a uma consciência crítica, né, cheguem a um certo nível de criticidade para, consequentemente, agir e transformar aquela situação. E aqui também, quando a gente fala em avaliação, a gente fala em uma autoavaliação. Mas autoavaliação de quê, professora? Do compromisso que você assumiu com aquele grupo, ou seja, de compromisso com a prática social, ok? O relacionamento professor-aluno, já que a gente fala aqui que a metodologia é o diálogo, obviamente a relação desse professor e aluno vai ser o quê? Horizontal, tá? Relações horizontais. E detalhe, a não diretividade do professor. Em que sentido? Para assegurar a esse grupo, a essas pessoas, um espaço livre, um espaço confortável para que elas possam expressar as suas ideias, os seus sentimentos, tá? O que é que elas acham de determinada situação, tá? Manifestações na prática escolar. É basicamente aquilo que a gente já falou, aquilo que eu falei no início, né? Que assim, essa tendência freiriana, né, essa pedagogia freiriana, o próprio Paulo Freire diz que ela tem um caráter essencialmente político e, por tal motivo, ela não tem condições de ser aplicada na escola da sociedade capitalista, tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que alguns professores não tentem inserir ali na sua prática, vivenciar na sua prática uma ideia ou outra de Paulo Freire, tá certo? E aí, ó, vem aqui para a tela, o texto fala assim pra gente. Embora as formulações teóricas de Paulo Freire falem em uma educação, ó, não formal, muitos professores vêm tentando colocar estas ideias em prática no ensino formal, tá, gente? Então, mais uma palavra-chave para eu encontrar lá na hora da minha prova, quando falar assim, ó, uma tendência em que a sua marca mais forte é o não formalismo, certo? Que os temas são extraídos da realidade do aluno, temas geradores, tá? Vou lembrar de quê? Pedagogia freiriana, tendência libertadora, ok? A tendência libertária, tá? Que é uma outra tendência que faz parte do grupo das progressistas, a gente estuda lá no outro bloco, tá? Vão lá tomar uma água. Água já tomaram, né? Toma um cafezinho, cheiro.